Evangelho de João, no capítulo 5. Muitos irmãos viajando, que a graça de Deus os abençoe. Sei que muitos mesmo viajando nos assistem pela internet. É gostoso saber disso. Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 15. Diz assim o texto: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico. Fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela liberdade do culto, pela comunhão dos irmãos, pela paz do Senhor em nós. Pai, nós lembramos de tantos irmãos e irmãs que viajando estão e pedimos a sua proteção e bênção sobre todos eles. Mantenha-os em paz, livra-os do mal e traga-os de volta também em paz e proteção. Quanto a nós, vem, Senhor, com teu poder, ilumina-nos uma vez mais e seremos iluminados pela tua palavra. Transforma-nos uma vez mais para sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Assim oramos, para que estejamos preparados para celebrar a ceia do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Podemos assentar. Eu chamei essa mensagem, que vão ter 2 partes, começando agora e terminando nessa noite, de 2 histórias, 2 tanques e 2 lições. E se você percebeu, logo de início, nós estamos falando de pares. Quando prestamos atenção em histórias da Bíblia, realmente nós conseguimos em alguns momentos, na verdade em muitos momentos, perceber pares, perceber repetições de histórias. Nós notamos paralelos que a Bíblia traz para o seu leitor e principalmente para o seu leitor atento. É como um ecoar de eventos. Você lê algo numa história e parece que aquela história já aconteceu. Às vezes você lê uma outra história e essa história traz uma conexão muito profunda com uma outra. Também há aqueles momentos que você lê e percebe que é um contexto completamente novo, é um novo conceito. É algo que a Bíblia começa a chamar a nossa atenção. E a Bíblia também reafirma conceitos, ela fica batendo naquela tecla, fica trazendo a nossa atenção para aquilo que pode e que sim nos transforma. A Bíblia, então, ela vai e volta, a Bíblia revisa, a Bíblia adverte, a Bíblia nos convida para uma leitura atenta.
A consequência disso é quanto maior a concentração, maior o ganho, mais atenção, mais profundidade e maior o aprendizado. Por isso que, irmãos e irmãs, a Bíblia não deve ser lida como numa leitura dinâmica. Eu fiz um curso há muitos anos atrás de leitura dinâmica e eu lembro que a leitura dinâmica só pode ser dinâmica e aceitável quando você prova ter retido o contexto do que leu. Senão, você simplesmente passou os seus olhos sobre as linhas. Então, quando eu me refiro a não ler a Bíblia como uma leitura dinâmica, é uma leitura que simplesmente passe os olhos e não perceba o que está ali no texto. A Bíblia, então, precisa ser ruminada, ela precisa ser lida de novo. E, acima de tudo, nós sabemos disso. E creio eu que trememos diante disso. Ela precisa ser vivida. Na leitura atenta, nós, então, percebemos as similaridades. Nós percebemos aquelas conexões que eu disse e elas existem para tornar mais acessível um contexto. Porque quando uma história se repete, mesmo que ela tenha um final que difera um do outro, diferente um do outro, aquilo me chama atenção e eu falo, poxa, ali aconteceu assim, ali aconteceu assado. E quando há repetição, a interpretação ganha uma maior amplitude, porque, num primeiro caso, pode ser um conceito e um contexto positivo, no segundo caso, pode ser negativo. Pode haver similaridades, mas, como disse, finais completamente diferentes. Então, quando eu percebo esses pares, essas duplas, essas repetições, eu me deparo com algo que para a gente pode ser nada tão comum como era para o leitor do mundo antigo. E por que o leitor do mundo antigo lia diferente de nós? Primeiramente, porque quando eles liam, eles realmente liam. A transmissão oral das histórias, o contar histórias, o prestar atenção em histórias, era uma prática muito comum para muitas famílias. Por exemplo, a memorização de versículos que aqueles que são mais velhos vão lembrar que era repetidamente feito na nossa escola dominical, e eu vivi isso, deveria causar risada se uma criança do mundo antigo chegasse aqui e entrasse, mesmo nas nossas classes, nas classes dos mais antigos, e que o professor era, você tem que memorizar a Bíblia, você tem que memorizar a Bíblia. E se você pergunta, por que então uma criança do mundo antigo iria dar risada, mesmo das classes mais fortes de memorização da Bíblia? Porque as crianças do mundo antigo memorizavam a Torá inteira. As crianças do mundo antigo memorizavam o Pentateuco inteiro. As crianças do mundo antigo, o papai chegava lá, falava algum texto do livro de Números e falava, continua. E quando a criança estivesse se sentindo agora, o papai não me pega mais, ele falava, vai de trás para frente agora. As crianças do mundo antigo entendiam, então, e tinham isso como um jogo. Tinham isso como uma brincadeira. Então, essa tradição e esforço, que era parte do passado da leitura, ela ainda é presente no contexto judaico-ortodoxo. Ela é ainda presente no islamismo diante do Alcorão. E eu pergunto, aonde está esse contexto no nosso meio? Nós que às vezes tentamos proteger as nossas crianças, agora eu tenho escutado muitas novas coisas, vocês sabem disso no meu retorno para o Brasil. E a nova que eu ouvi agora são pais e mães que não permitem, não aceitam a ideia dos seus filhos, por exemplo, repetirem de ano na escola. Então vão entrar com recurso, não vai repetir não. Quem disse que você vai ser repetido? Não vai não. Não fez nada, tirou nota péssima, bagunçou com a vida do professor, mas não vai não. Eu entro com recurso, papai dá um jeito. Nós então percebemos que não há um carinho pela internalização das palavras. Nem das palavras do Santo Livro, nem de outras palavras. Nós, os modernos, ou nós, os pós-modernos, se você assim preferir, prefere a leitura
das pequenas telas. Preferimos a leitura de celulares, preferimos a leitura de redes sociais, preferimos a leitura de mensagens. Aí você diz, não, eu não quero isso para o meu filho e minha filha. Então por que ele não deixa o telefone um segundo se você não quer isso? E assim o que vai acontecendo é que está sendo formada uma geração de pouca leitura, uma geração de muita superficialidade, uma geração insubmissa. Eu tenho conversado com alguns donos de empresa, diretores de empresa, e eles me disseram algo que eu percebi que é senso comum. Eu já ouvi de alguns deles, então não é um caso específico da empresa A, B ou C, que os jovens estão com sérios problemas de submissão aos seus chefes. Porque eles sempre sabem o que o chefe não sabe. Então ele não aceita o que o chefe diz, porque ele sabe o que o chefe não sabe. Então ele não para no seu emprego. Não há um contentamento, porque ele sabe o que o seu chefe não sabe. Ele sabe, ele tem uma fórmula, ele entende de uma maneira diferente. É isso que eu me refiro à insubmissão. Ele não consegue ouvir e falar, poxa, eu acho que ele deve saber mais que eu. Afinal, ele plantou essa empresa, fez essa empresa crescer, ele deve ter alguma experiência. E eu tenho ouvido isso. Não, eles não conseguem admitir nada. Você escreve, você pode falar, e eles não aceitam. Então, nesse contexto, quando a gente volta para a Bíblia, é óbvio que o poder de análise, o poder de lembrança, o poder de fazer uma leitura que conecta fato A com fato B, vai se revelando numa grande fragilidade. Fragilidade enorme que tem como consequência um outro fator. E essa consequência é uma relação fria com a palavra. Uma relação que muitas vezes parece mais de obrigação. Deixa eu ler logo a Bíblia. Não é uma relação de desejo, uma relação de amor, uma relação de eu preciso aprender, eu preciso me nutrir. Não, lê alguma coisa. Então, ao contrário de tudo isso, ao contrário dessas constatações, eu quero te encorajar nessa manhã a perceber tudo isso que eu te enfatizei, mas de uma maneira positiva. Eu quero te encorajar a prestar atenção nessas duas histórias, nestes dois tanques e nessas duas lições. E eu quero também te encorajar, presta atenção nessa parte, a não somente ouvir, porque se você ouvir, você vai falar, entendi uma história. Mas eu gostaria que você prestasse atenção na metodologia que eu irei aplicar, para que você possa fazer o mesmo, para que você possa crescer na sua relação com a palavra. Sendo assim, imagine-se com Jesus na Jerusalém antiga. O tempo era de festa. Qual festa? Não sabemos. Mas se há essa ênfase de que havia uma festa, nós provavelmente falamos de Páscoa, Pentecostes ou Tabernáculos, uma das 3 principais festas. O que significa, quando eu leio isso no texto? O evangelista está nos dizendo, tinha mais gente na cidade. Primeira informação, se havia festa, havia mais pessoas na cidade. Depois o evangelista nos dá a localização, e ele começa dizendo, olha, era próximo da porta das ovelhas. Porta que havia sido destruída, porta que cercavam, que estavam presentes nos muros de Jerusalém, porta que fora reconstruída pelo sumo sacerdote Eliasibe e seus colegas. Eliasibe, sumo sacerdote, na época descrita pelo livro de Neemias, reconstrói essa porta, consagra essa porta, naquele momento onde portas, defesas, proteção era reconstruída, tanto físico quanto espiritual, no ministério de Esdras e Neemias. Se você quiser ler essa história, está tudo lá em Neemias capítulo 3. Lá nessa localização havia um tanque, esse tanque chamava Betesda, essa palavra, uma palavra aramaica. E ele também, nesse texto, nesse tanque havia um muro, e esse muro havia 5 entradas de acesso. Lá, um grande número de pessoas, a Bíblia chama desses inválidos, cegos, gente que estava com uma esperança de encontrar com a sua cura.
Por quê? Por que ir no tanque de Betesda? E Betesda, como você já deve ter pensado, os mais informados, Betesda, casa de misericórdia, é o que parece dizer essa palavra, preste atenção, parece dizer essa palavra. Então eles iam até lá e, olha, eu quero ver o sobrenatural acontecer. Eu vou para Betesda porque em Betesda o poder de Deus se manifesta de alguma forma, o poder do sagrado se manifesta, e ali as águas que são águas, simplesmente águas de banho, como era muito comum em todo o mundo greco-romano, em algum momento aquelas águas se tornam águas curadoras. Era uma versão do Ganges em Varanasi, mas com data e momento para acontecer. E aí, ali, quem entrasse naquela água no determinado tempo, no momento exato, seria curado. Essa era a crença, essa era a ideia. Nós somos informados disso, e nós somos informados, então, que isso era o que levava o povo. Agora, tem um paralelo. E o paralelo é o seguinte: existia naqueles dias, na verdade, muito anterior àqueles dias, e se você quiser saber quanto que é muito anterior, é cerca de mais de 1000 anos aqueles dias. Existia um tal santo padroeiro. E o santo padroeiro era uma divindade chamada o Deus da cura, e o Deus da cura se chamava Esculápio, filho do deus Apolo. Um cara interessante. Ele, então, era celebrado em centenas, ouça isso, centenas de centros de cura. Você poderia ir para o norte da África, você poderia ir para o Oriente Médio, você poderia ir para o que hoje chamamos de Europa, e você se encontraria lá com a presença de um centro do deus Esculápio, o deus da cura. O Deus que carregava um cajado, uma serpente enrolada nela, e que os da área médica sabem muito bem a relação desta figura de um bastão com uma serpente, o que significa para a medicina. E nós temos relatos e mais relatos de curas que este Deus fez. As pessoas iam no centro e eram curadas. As pessoas tinham um contato com essa divindade e alcançavam aquilo que eles desejavam. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, meu irmão e minha irmã, é: seria Betesda um desses centros? Seria Betesda um templo de Esculápio, onde nós somos informados que alguém esperava 38 anos pela cura? Mantenha isso em mente e volte-se para Jesus, pois Jesus percebe este homem. Jesus olha no meio ali daquela multidão e se interessa pela história desse homem. O texto não nos deixa claro se Jesus está exatamente diante das águas, se Jesus está na porta, ou numa das 5 portas. O texto não nos fala exatamente, o que nos dá a entender que ele está nas proximidades. Mas Jesus constata o drama, a tragédia vivida por aquele paralítico. Como nós somos seres que nós não gostamos de esperar, basta você colocar-se na vida deste homem, esperando 38 anos por algo acontecer. Jesus então olha para ele de uma maneira bem direta, pergunta: você quer ser curado? O paralítico então afirma que cura para ele está associada à manifestação do sagrado nas águas. O paralítico confirma as suas frustradas tentativas de entrar no tanque. Ele repete, deixando bem claro: olha, quando eu tento, o que demonstra que ele estava mostrando o seu esforço, eu tento. Eu não fico em casa. Como paralítico, eu podia dizer: tentei um pouquinho,
não deu certo, sou paralítico, o que está com o braço quebrado tem as suas pernas normais, ele corre e anda, eu não tento mais não, ele justifica com seu esforço. Eu tento entrar, e enquanto eu tento entrar, alguém chega antes de mim. Qual seria o óbvio diante disso? Se nós estamos na casa de misericórdia, se nós estamos aonde o anjo do Senhor vai se manifestar em algum momento apropriado, o óbvio, irmãos e irmãs, não seria Jesus dizer, querido, acabou o seu problema. Nós vamos para Betesda. Nós vamos entrar no tanque, caso não estivéssemos lá dentro. Vamos até lá. Eu dou um toque para o anjo, já que o anjo é do Senhor, e o anjo toca na água, e a hora que a água mexer, eu te dou um empurrão. Porque é isso que você precisa, você está 38 anos esperando. Se você espera por algo, numa metodologia, num processo, qual é a tua grande vitória? Você poder dizer no final, eu esperei, não tirei meus pés deste lugar, e agora eu vi, e agora eu consegui. Jesus não faz nada disso. Jesus não dá o abono à espera dele naquele local, na tentativa de entrar no tanque. Jesus olha para ele e dá um comando, levante-se, pegue a sua maca e ande. Levante-se. Não de volta para a água, não para dentro do tanque, não para Betesda. Levante e ande. Levante e saia. Você não precisa voltar naquele tanque. Você está se encontrando com o doador da vida. Você está se encontrando com aquele que é suficiente, com aquele que tem todas as respostas. Diante de Jesus nós temos todas as respostas. E mesmo se seu método foi de 38 anos batendo num lugar, Jesus pode tranquilamente dizer, é pela esquerda, não é pela direita. Porque é Ele quem determina, é Ele quem sabe. Nós não impressionamos Deus, então, dizendo, porque eu estou 38 anos assim, vai ter que ser assim. Um dia eu entro naquelas águas. Não, levante-se, pega sua maca e ande. É o drama que nós vemos hoje de tanta gente perdendo tempo nas Betesdas da modernidade. Agora vem o apóstolo tal, Betesda da modernidade, eu vou lá que eu vou receber minha bênção. Agora a Betesda da campanha, dê 1 e ganhe 100, dê 100 e ganhe 1000. A Betesda do ali tem poder, aqui não tem poder. A Betesda do é assim que funciona, não é assado, eu entendo como é. A Betesda de que eu tenho que ouvir a Deus e só ouço a Deus se eu ligo para a irmã fulana de tal, porque é só a irmã fulana de tal que ouve a Deus, ninguém mais ouve a Deus. A Betesda que me faz acreditar em gente que pensa ser Deus, que dorme sonhando em ser Deus e quando acorda acredita que é. E vai na frente de todos e quer agir como Deus, não sendo nada mais, nada menos que um miserável homem, como nos diz o apóstolo Paulo. Jesus nos basta, seu amor nos sustenta, seu comando resolve, sua palavra cura. E cura, segundo ponto, até mesmo quem depois de curado, e curado num Shabat, curado num sábado, o que complica a situação do cenário religioso da época, cura até mesmo quem volta para denunciar quem curou. Jesus cura aquele que encontra no templo, dá um toquinho no ombro. Você está bem, né? Deu certo. Você viu? Não precisou ir lá, né? Acho que um sorrisinho aqui, outro ali. Mas o texto conclui, o infeliz vai denunciar, foi ele. Denunciar por quê? Porque queria estender a cura para os judeus da oposição? Óbvio que não, porque sabia que havia uma perseguição. Jesus cura, então, mesmo quem na prática não merece a cura, porque mesmo depois de curar está com espírito de denúncia, está com vontade de causar mal e não bondade.
O que nós aprendemos com isso, irmãos e irmãs? Aprendemos que, olha, não adianta ficar bonzinho para receber o favor de Deus. Não adianta falar, não, agora a situação é séria, eu vou andar na linha. Quarta oração, né, pastor? Quarta-feira, estamos lá, porque agora o negócio ferveu. O seu favor é resultado de planos de manifestação da glória dele. O seu favor é resultado da sua bondade, porque, como dizemos e reafirmamos, ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O seu favor acontece à medida do seu querer. O seu favor não acontece porque nós vamos provar para Deus que nós estamos no método certo e tem que ser deste método. O favor dele acontece quando ele quer manifestar aquilo que ele é e aquilo que cremos que Deus é bom. O seu favor acontece independente daquilo que esperamos num formato de como deve acontecer. Portanto, eu acho que Betesda me parece ser um local para deixar e não para retornar. Betesda não parece ser um lugar, então, que eu vá lá buscar misericórdia, mas um lugar que eu fale tchau. 38 anos já foi o bastante. Da mesma forma, irmãos e irmãs, você e eu podemos estar em algum lugar muitos anos. E esse local não é um local necessariamente físico. Eu e você podemos estar por 38, talvez menos, talvez mais anos, já com uma mente cauterizada, como dizemos. Talvez Deus já te tirou, já te mostrou, olha, já te dei o comando. Não era mais para ficar com esse pensamento, não era para voltar, era para levantar e andar, era para continuar, acabou, chega. Chega, não, mas aquela vez aconteceu, aquela vez aconteceu. Chega, mas talvez você se sinta sem forças para sair. Porque existe um apelo interessante, casa de misericórdia, gostosinho, eu fico aqui. Nós nos acomodamos com as tristezas. Eu não me acomodo, pastor, eu creio que não, mas existe um acomodar-se de uma zona de conforto, mesmo quando a zona é desconfortável. É onde eu digo, não está bom, mas poderia ser pior, eu fico com o que não está bom. Não está bom, não é isso que sonhei, mas é melhor do que nada. É melhor do que nada. Está tudo bem, tem misericórdia acontecendo. Eu queria, em nome de Jesus, nesse culto de ceia, te encorajar, primeiramente, a dizer somente a Jesus o que você precisa. Dizer somente a Cristo o que você quer, o que você deseja. Perceber que a resposta vem dele. E depois que ele responde, ele vem com instrução. A sua resposta vem com sentimentos, com desejos. E então nós podemos prosseguir e não ficar parados. E se ele então te retirou de Betesdas, se ele então te curou, se ele então te mostrou e te mostra o que você não deve fazer, o que eu não devo fazer, irmãos e irmãs, não vamos manter comportamentos que não devemos. Então, se você se analisa, olha, é isso acontece em mim, eu sou assim, sai de Betesda. Ele já te pagou com sangue precioso. Mas eu já tentei e não deu. Tente de novo. Na força dele você vai conseguir. O negócio é difícil, você não sabe. Não sei mesmo, cada um age de uma forma diante das dificuldades. Mas prefira confiar naquele que sabe tudo, pois nós poucos sabemos. Jesus é a resposta que você e eu precisamos. Não o tanque de Betesda.